ou ser recebido como filho, porque ele sabia que a gravidade do seu erro, do seu pecado, não lhe dava mais o direito de estar na casa do Pai. Por isso, mesmo tendo 3 graus de funcionários, 3 formas de servos que trabalhavam para o Pai, ele queria voltar a trabalhar, ganhar seu dinheiro como servo e não viver mais na casa do Pai. Ele sabia que ele não tinha mais o direito de estar na casa do Pai. Por isso ele disse: trata-me como um dos teus trabalhadores ou jornaleiros. Mas a Bíblia vai dizer que o pai, vendo de longe, correu-lhe ao encontro, abraçou e beijou, e disse a um dos seus servos: matai depressa o bezerro cevado. Vamos fazer uma festa, comamos e alegramos, porque o meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E a Bíblia diz que começaram a se alegrar. Olha, nós observamos aqui 3 presentes importantes que o pai do filho pródigo deu para ele quando voltou. O irmão que estava em casa, ele poderia evitar a saída daquele irmão que saiu de casa. Por quê? Ele era o irmão mais velho. Ninguém recebe herança com o pai vivo. Então, principalmente naquela época, a herança era maior para o filho mais velho. Mas o filho mais velho, o irmão mais velho, ele poderia, do filho pródigo, ele poderia impedir, ele poderia protestar, ele poderia acabar com aquele problema, mesmo que o irmão não amava mais a casa do pai, não queria mais o aconchego da casa do pai, não aceitava mais a palavra ou as palavras do pai, mas ele poderia fazer qualquer coisa para evitar o irmão sair de casa. Mas infelizmente ele não move uma palha. Ele é daquele irmão que diz: quer ir, vá, deixa quebrar a cara, depois volta. Ele é daquele irmão que diz: olha, ele vai sair, o que vai ficar aqui é meu, e agora, pai, talvez ele pense assim: vai morrer e eu vou herdar tudo, e ele que se vire. Então ele não toma uma providência e o irmão perde tudo, mas ele perde, mas ele volta. E quando ele volta, o pai está lhe esperando. Quem pode dizer amém? Amém? E a Bíblia diz que o pai dá 3 presentes. Diz ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa. A melhor roupa aqui, simbolizando, era a túnica. A túnica era uma veste especial, era uma veste de honra e não de servo. Ao sair de casa, ao perder tudo,
pródigo, ele perde com certeza a túnica, ele perde o anel e ele perde as sandálias. Se ele quer comer comida de porcos, imagine se ele não já vendeu a túnica, imagine se ele não já vendeu as sandálias. É assim quando alguém se lança no mundo da perdição, quando alguém despreza os conselhos dos pais e entra na perdição, ele acaba trocando até os sapatos por cocaína, heroína, LSD, crack, maconha, cigarro, e aí se vai. E ele chega com o cheiro de porcos, mas mesmo assim o pai correu ao encontro, abraçou e beijou. E quando o pai beija, diz: traz a melhor roupa, traz a túnica. A túnica é uma veste de honra, e como eu disse, e não de servo. Significa o quê? A dignidade sendo restaurada. Quando aquele jovem sai da casa do seu pai, quando ele perde tudo, porque ele não tinha direito, ele disse: eu quero a parte de Micá. O pai deu porque quis, porque ele não poderia reivindicar: eu quero a parte. O pai estava vivo, mas ele quer. E quantos filhos, quantas pessoas forçam os familiares a fazer coisas que não deveriam fazer. Lembro-me de um jovem que congregou na Assembleia de Deus de Utinga há muito tempo, e desviando-se dos caminhos do Senhor, ele partiu para o caminho da perdição, foi usar drogas, e cada vez ele fazia uma conta maior, e a mãe ficava à mercê das provações dele, das lutas dele, e ela foi acumulando dívidas e mais dívida, pagando tudo que ele fazia. Eu cheguei a conversar com ela, eu disse: mas pastor, se eu não pagar, ele morre. E aí ela sonegava o de Deus, não dava a parte que pertencia ao Senhor, mas ajudava o filho a lançar tudo na perdição. Resultado: um certo dia chega uma irmã dele à igreja correndo e diz: pastor, por favor, vamos depressa à casa de fulano. E quando nós chegamos lá, o corpo está quente ainda, ele está pendurado em uma corda, o banquinho está solto, e eu ainda seguro nele, porque ele já foi desviado há muito tempo. Eu grito o nome dele, mas já era tarde demais, porque já tinha suicidado e já tinha sido consumido pelas drogas. Irmãos, tem coisas que nós não podemos contribuir como família, né? Tem coisas que nós não podemos ajudar como pais, porque às vezes a gente acha que está ajudando e a gente está alimentando um processo que está indo de mal a pior. O pai não foi atrás do filho, ele esperou o seu filho. Amém? Ele esperou. Ele não foi atrás. Ele saiu. Ele representa Deus. Ele dá o livre-arbítrio. O filho sai. O filho não quer mais a casa do pai. O filho não quer o conselho dos pais. O filho não quer estar de
debaixo da autoridade espiritual que é o pastor da igreja. O filho não quer receber orientações dos mestres da EBD. O filho não quer mais ser corrigido pelos os porteiros da igreja. E o pai hoje vai dizer: não, deixa meu filhinho. A mãe vai dizer: não toca no meu neto. Não deixa ele correr, deixa ele fazer o que ele quer. E um mal vai levando a outro mal, e daqui a pouco o filho está longe de casa. Mas nós vamos dar glória a Deus, porque o pai ainda está com uma túnica para receber o filho que voltou para casa. Queridos, túnica significa veste de respeito, de honra e de prestígio. Ou seja, quando aquele jovem, ele perde tudo, ele sai de casa, ele perde a honra, ele perde o prestígio, ele perde a dignidade, ele perde, aleluia, o respeito. Ninguém respeita mais. Se o nome dele era José, agora ele é Zé das Tantas. Se ele era João, ele é, aí já coloca outro apelido nele. Ao contrário, ele chega aqui com o apelido do mundo. Aqui Jesus recebe, limpa, transforma, restaura e dá vitória para a glória do nome de Jesus. Quantos pais que os filhos estão, porque ninguém desvia da igreja da noite para o dia, pastor. Ele vai saindo devagar, né? Ele vai saindo devagar. E aí às vezes os pais dizem: não, deixa o menino, deixa a menina, deixa ela crescer, não força a barra, não pega no pé. E tem aqueles que dizem assim: olha, não me toque, que é daqueles: não me toque, me deixe, me solte, me largue, me abandone. Não quer que ninguém fale nada, né? Ninguém diz nada. Aí ele fica vivendo segundo o seu bel prazer. Mas o primeiro presente que o pai dá ao filho pródigo, quando volta, é a túnica. Ou seja, ele restaura a dignidade daquele jovem. Queira Deus que nenhuma dignidade, nenhuma honra, nenhum respeito foi perdido entre nós esta noite, nesses dias. Mas se alguma coisa do mundo quis tirar a nossa túnica, a nossa dignidade, a nossa honra, Jesus está aqui esta noite. E como ministro de Deus, eu declaro pela palavra que Ele vai restaurar para a glória de Deus Pai. Porque, irmão, tem gente que é abençoado até o tutano, mas não dá valor. Noé faz de tudo para levar, para salvar a sua família. E foi um guerreiro. Salvar a família é guerreiro. Mas quando ele chega do outro lado, quando ele sai da arca, e tem um pregador que disse que Noé saiu por cima. Eu até acredito, porque quando a arca chega no monte Ararat, a Bíblia diz que Noé tirou a cobertura da arca. Então, você tirou a cobertura, foi para sair por cima, que não dava para sair mais pela porta, porque a porta Deus trancou. Eu quero dizer para você
esta noite, se você perdeu a honra, a dignidade, o respeito, você está na prova, sua família pode estar mutilada, passando o processo que for. Deus manda te dizer que hoje tu vai sair por cima e Ele vai te dar vitória. Você acredita na palavra? Dê glória a Deus. Eu sei que hoje é culto de ensinamento, mas se você quiser dar glória a Deus, não é pecado. Se você quiser dar aleluia, também não é pecado. Porque o Deus que te trouxe aqui não foi para brincar de vai e vem com você, não foi para brincar de esconde-esconde com você. O Deus que trouxe a gente aqui foi para tirar as máscaras, aleluia, e revelar o melhor de nós e dizer que ainda há vida aí nessa família e Ele vai restaurar para a glória do teu santo nome. Quando ele chega do outro lado, Noé, ele bebe, porque ele plantou a vinha e ele bebe. Aí Cã, Sem e Jafé. Cã era o mais presepeiro, ficou dentro da arca, mas não se converteu. Porque tem gente que está dentro da arca, mas não é crente. Toma ceia, mas não é crente. É filho de crente, mas não é crente. Ainda pode dizer até que o cara é cretino. Eu não vim disciplinar ninguém aqui, não, pastor, disciplinar com o senhor. Não, tem gente que vem para a igreja e apronta, mas aí ele está ali todo com a vontade, está dentro da arca. Lá em cima tinha uma janelinha. Quando ele lá tinha nora, tinha sogra. A arca passou quanto tempo no meio das águas? Só foi 150? Então tá. Mas já pensou ficar sogro, nora, gênero? Eu não, né? Filho, essa turma toda. E aí alguém chegava lá na janelinha e dizia: ó, aqui não dá mais não, mãe. Aqui não dá mais não, sogra. Eu vou pular. Chegava lá na janelinha que abria para a pessoa ter ficado na janela. E quando olhava para lá, só via corpos bolhando em cima das árvores. Aqui dentro tem luta, tem problema, mas lá fora está pior. Deixa eu fechar a janela e voltar para dentro da igreja. Eu vou fazer você entender. Aqui é uma família. Tem problema? Tem. Tem luta? Tem. Mas aqui é melhor. Aqui a gente está em comunhão. A gente tem que continuar aqui. Não pode sair. Se você pular, só tem água. Só tem corpos boiando. Então, por favor, está com problema? Resolve o problema com a sogra. Não era isso bem que eu queria entrar, mas minha sogra é gente boa. Ela ficou na minha casa agora 4 meses, né? 4 meses e meu sogro. Porque aquele pastor, como é que chama o nome dele, que gosta de brincar? Cláudio Duarte, disse que família é bom não morar nem longe e nem perto. Porque diz que quando mora perto, está todo dia dentro da casa do outro parente. E quando mora longe, quando vem também para armar a barraca. E não quer sair mais nunca. Mas aqui não tem esse problema não, é só lá em Utinga. Mas meus irmãos, aí achou de olhar a vergonha de Noé. Aí chegou lá com os irmãos, achou que ele ia ganhar nota 10, que ele viu o erro. Eu vi o erro porque, irmão, tem
suas ovelhas se acabarem. Irmão, tem gente que só sabe levar notícia ruim. Aí Cã disse: ó, eu vi papai, está nu, está pelado, está despido. Irmão, o que tem de filhos que ele quer expor, o pai ali é a maior autoridade. O pai está ali como pai, como guia, como orientador, como pastor, como líder deles. Foi o homem que Deus usou para fazer uma arca. Ele era agricultor e fez uma arca, fez o trabalho de engenheiro, de arquiteto, salvou a família, salvou os animais. Mas quem quer expor a vergonha do pai? Quantos filhos estão expondo a vergonha do seu pai? Deus não chamou a gente para expor vergonha dos nossos pais, dos nossos filhos, não. Não. Porque às vezes você acha, não, eu vi, foi, aí já joga logo nas redes sociais. Já joga logo, aí manda no grupo da família. Deus não nos chamou, escute, para expor vergonha. O que eu queria dizer do pessoal de Ló era mensageiros de má notícias. Tem gente que é mensageiro de má notícia. Aí, quando contou para os irmãos pegam uma túnica e saem de costas e cobre o pai. Rola, diz: vamos, pai, para casa. É assim que nós temos que fazer com nossos familiares, com os nossos irmãos, com os nossos pais. Não é levantar o dedo na cara do pai e dizer: o senhor foi assim, assim, assim. Não. Você não foi chamado para apontar erro. Ele é autoridade. Sabe o que Noé fez? Eu abençoo sem a fé. Agora Cã eu amaldiçoo. Não vá querer levantar contra a autoridade, que a maldição vem. Você foi chamado para quebrar ciclo e não para expor vergonha de seus pais. Olha o que acontece com Abraão. Quem é Abraão? Abraão é o pai da fé. Mas Abraão tinha uma das mulheres mais formosas da época. Como era o nome dela? Sara. Abraão chega no Egito e diz: Sara, tu não fala que tu é minha mulher, não. O rei vai dar de cima de tu e eu não quero te perder, não. Aí tá bom. É para mentir? Vamos mentir. É na minha filha. Vamos fazer esse corte na família e vamos. Tá bom. Aí ia morrendo muita gente. O negócio ia dando errado. Por quê? Abraão traz. Deixa entrar uma maldição. Ele mente. Sabe o que Isaac faz? Filho de Abraão faz a mesma coisa. Diz para Rebeca: Rebeca, tu não fala que é minha esposa, não. Eu vou te perder. E o Jacó, filho de José? Jacó, filho de Isaac. Obrigado. Perdão para os outros. Ainda bem que vocês dão uma risada, que estava muito fechado. Olha, já consegui um ponto. Então, e o Jacó fez a mesma coisa do pai. Ele engana o pai. E a Bíblia chama ele de trapaceiro, mentiroso, enganador. Olha o ciclo que ele vai trazendo. Agora, quem é o filho de Jacó? Um dos filhos de Jacó. Diga: José. José. Aí, José coloca no coração: eu vou ser diferente. Porque tem gente que diz assim: ah, pastor, meu temperamento é esse. Porque vovô foi assim, vovó foi assim, papai foi assim, mamãe é assim, e lá também é assim. Porque quem levantar vai apanhar. Que é o
caveira. Então tu não foi enxertado na videira que é Cristo Jesus. Porque quem segue Jesus, aleluia, é manso. O fardo de Jesus, o jugo é suave, o fardo é suave, o jugo, ou vice-versa. A Bíblia diz que Jesus é manso e suave. Aprendei de mim. Então, o que a Bíblia vai nos orientar?